Amados, a palavra do Senhor nos diz no Salmo 27: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Amados, é muito comum que nós, na nossa trajetória de vida, em alguns momentos nos deparamos com pessoas poderosas, pessoas que têm uma condição financeira mais abastada que a nossa, pessoas que têm cadeiras que lhe permitem poder e influência. E não raras vezes essas pessoas agem contra nós com arrogância, com soberba, com opressão. E isso faz com que nós venhamos a nos sentir oprimido, amargurado e até sentirmos medo e temor sobre o que essas pessoas podem fazer contra nós. Afinal de contas, elas têm dinheiro, elas têm poder, elas têm prestígio, coisas que a grande maioria de nós não temos. Mas quando esses pensamentos vier à sua mente, ele vem à nossa mente, eu quero que você se lembre da história de Davi. A história de Davi, ela nos mostra, ela nos revela que não existe gigante que não possa cair diante do poder de Deus. Quando Davi vai ali contra Golias, Golias estava ali escarnecendo de Davi, debochando, já se dando por vencedor. Ele estava se estribando no próprio entendimento dele, com base na análise dele, que ele estava fazendo do próprio cenário, de toda aquela situação. E aquelas pessoas que estavam ali também presentes naquele momento, vendo aquele cenário, vendo aquela situação, elas também desacreditaram de Davi. Muitos ali olharam os próprios membros do exército de Saul, o próprio Saul. Ninguém ali colocou fé e confiança de que o vencedor seria Davi. E então Golias ali, ele parte contra Davi. E Davi diz para ele: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Esta foi a chave do sucesso, da vitória de Davi. Porque Davi, ele era pequeno, ele não contava ali com a confiança daquelas pessoas que estavam à sua volta, ele não tinha nenhum armamento e ele era só um menino. Mas ele contava com aquilo que todo ser humano deveria contar em sua vida e deveria primeiro buscar, colocar primeiro a sua confiança e a sua fé, que é em Deus. Davi foi contra Golias, acompanhado da presença de Deus. E foi isso que fez a diferença naquela história. E a Bíblia diz que Deus, ele não muda, que ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre será. Então, irmãos, se Deus não muda, ele é o mesmo nos dias de hoje. E não existe gigante que não possa ser derrotado pelo poder de Deus. Eu não sei qual é o gigante
que você está enfrentando na sua história, no seu cenário, mas saiba que ele não é maior que o poder e a autoridade de Deus. Quando o exército de Senaqueribe se preparava para invadir Israel, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, ficou ali temeroso, assustado, porque ele olhou para aquele tamanho daquele exército. E ele se volta para Eliseu e diz: que vamos nós fazer será o nosso fim. E Eliseu ali, com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque ele era um homem que servia a Deus, ele era temente a Deus e ele sabia que Deus estava no controle daquela situação. Ele disse para o moço: acalma-te e veja o que o nosso Senhor fará por nós, porque maior é aquele que está conosco do que o que estão com ele. Irmãos, tome posse dessa mensagem. Maior é o Senhor que está na sua vida. Maior é aquele que te guarda, aquele que não dorme, que não tosqueneja, aquele cujos olhos está em toda parte, contemplando os maus e os bons. Descansa no Senhor, confia, porque Ele está na sua vida e na sua história. Maior é o Senhor, e Ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Não é à toa que Ele é o grande eu sou. Antes que houvesse dia, Ele é. Operando o Senhor, quem vai impedir? A Bíblia diz que o ímpio é como uma erva, que logo murchará, que logo secará. Não existe poder, não existe dinheiro, não existe império, não existe prestígio social, não existe beleza nem juventude eternas. Tudo passa e aquilo que permanece e que prevalece e sempre prevaleceu ao longo da história é a palavra de Deus, é o Senhor, porque a própria palavra dele nos diz que pode passar os tempos, pode passar os séculos, reinos, governos, impérios, mas que a palavra dele jamais passará e ela nunca voltará vazia. Lembre-se sempre disso. O que hoje é grande, amanhã pode não ser mais, ou até mesmo pode deixar de existir. Quantos impérios este mundo não já conheceu? E quantos deles ruíram? E quantos ainda mais irão ruir? Porque quando o ser humano coloca a sua confiança nas coisas que possui, no prestígio que tem ou na cadeira que ocupa, irmãos, a derrota é certa. Tenha certeza disso. Então confia no Senhor, porque não existe gigante que não possa sucumbir diante do poder de Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e que tudo que você fizer, você coloque o Senhor à frente de tudo e que Ele possa ir adiante de você, quebrando as correntes e abrindo os caminhos. É o que eu desejo para você no dia de hoje. Amém?